Olha a cara do figura. Ah! Puta que eu pariu. Como é que você conseguiu essa cara, meu irmão? Mas pera aí, é o bigode, é a camisa, é o que aqui? Deixa eu te botar uma tela. Ai, Eu não aguento não, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Eu nunca vi não, cara. Eu não... A camisa do cara, porra! Ai, meu Deus do céu! Eu não sei o que é ela, eu não sei ela. Eu não sei o que esse cara é ela. Eu não sei se ele lá, o carro lá. Esse não existe não, pô. Esse cara, eu vou te contar, viu? Eu acho que você vai fazer isso. Ô Caio, obrigado, viu, vocês terem vindo aqui hoje e tal, no nosso Museu Jacatatu. Há muito tempo, 25 anos, que estamos aí com essa história na beira da rodovia, né? É cinema, é cultura, é pastel de angu, é lanchonete. Aqui é uma mistura, pessoas que vêm até aqui, ao nosso museu, leva na alma aquilo que tirou daqui, não tem outro caminho, né, a não ser assim. Então cada um leva o seu pensamento do que é aqui. Um leva um pensamento louco, outro leva mais isso, outro mais cultural, outro mais isso, mais aquilo. Mas a história nossa é mais ou menos isso aí. Cada um leva aquilo na alma, aquilo que retirou do espaço. Há 25 anos já, Caio, que estamos aqui com o Museu Jacatatu. O que é Jacatatu? Jacatatu é um personagem, Caio, é um personagem duro, personagem da época, pobre, duro, de unha grande, lá do nosso Monteiro Lobato, que foi muito bem explicado naquela época, né? É um personagem duro. Viver aqui não é fácil, não é mole. O dia a dia, toda hora, cliente e tal, e o financeiro também não é muito fácil. Então, o Jacatatu é mais ou menos é a bravura do povo brasileiro, a nossa bravura. Né? Esse é o nosso lema do Jacatatu. O senhor é de onde? Ô, Caio, que bacana. Eu sou de Belo Horizonte, mas não vou lá nem pra ver a mãe. É mesmo? Mas você não gosta de lá? O que é? Não gosto. É mesmo? Você gosta mais do campo, é isso? Eu não aguento aquilo. Você gosta de lugar afastado? É mais afastado, é melhor, Caio. Lá sofremos muito, e o lugar que a gente sofreu, é melhor não ir lá de novo, você sofre outra vez. E se você foi no lugar lá da infância e foi feliz, não vá lá também não, porque você não vai achar a felicidade. Se quiser voltar lá, vai ficar triste. Vai ficar triste. Que ambiente é esse que a gente está agora? Aqui não tem muita classificação, não. Aqui é aquilo que eu te falei. Cada um olha e tira aquilo que está dentro da alma. É olhar de um disco faltando, outro coisa, né? Cada um que entrar aqui vai ter uma interpretação diferente. Quando você entra na igreja, a gente sente aquela paz. Por quê? Porque muita gente rezou ali. Aqui está pregado nas paredes, no teto, no chão. A reza está ali. Então a mesma coisa acontece. Por isso que é aquele ambiente gostoso, né, e tal. E aqui você vê tudo um pouco diferente, um pouco místico, um pouco assombrado. É por causa da energia que está aqui impregnada dentro de uma coisa que a gente, por exemplo, esse trem de marimbondo, onde é que se vem parar aí? O que o senhor diria que é essa energia? Eu acredito nessa energia também, e eu percebo ela também. O que o senhor diria que é ela? Essa energia, essa é o tempo, né? É o tempo que está e as pessoas que frequentam, que trazem a energia, boa ou ruim. Você vai num centro, numa coisa mais pesada, por exemplo, você chegar numa cadeia, você tira dali energia muito ruim, muito pesada, por quê?
quê? Porque as pessoas que estão ali têm problemas, ali é um lugar problemático, um lugar que as pessoas têm que estar ali para se corrigir, para pagar algum delito, alguma coisa. Então aquilo ali fica ali impregnado, até no próprio agente. Na matéria também. Na matéria se agarra essas coisas. Então você vai num lugar, e aqui tem um problema. Aqui vem gente de tudo quanto é tipo, aí se agarra essas coisas, agarra o bom, agarra o ruim. Entendi. E a gente aqui tá. E vem uma energia de fora também. Esse violão ele traz uma energia de fora. Justo. Por exemplo, o violão traz o tempo, o que já tocou, aquela coisa. Está sempre agarrado dentro de cada. Entendi. Entendeu, Caio? Dentro de cada coisa está agarrado. E a gente você entrando e tendo uma mediunidade, uma percepção, igual você tem, todos nós temos, né? Essa percepção é que nos mostra, a gente está vendo. Mas quem vem impressiona, dali já muda. A pessoa anda um pouquinho e já vai mudando. O senhor considera o seu trabalho artístico? Eu já tenho mais tempo, né, ô Caio? A gente tem aí, igual falando aí, 25 anos de contar essa história. Já contamos essas histórias para outro e cada um levou de um jeito. O seu programa lá vai levar de um jeito. Sim. Totalmente diferente do que outros já levaram. E até porque a moda agora é essa aí. A moda agora é não levar a sério. Não podemos levar a coisa a sério. Fala mais sobre isso. Não levar a sério. Acho que eu tô precisando ouvir isso. Não precisa mais de um programa sério, porque não tem moda mais para esse programa sério. Esse ficou há uns 4 anos atrás na pandemia. Esse entrou ali na pandemia. O sério saiu dali, porque é um divisor de águas. Separou o joio do trigo. Eu senti isso na minha pele, senti no meu espírito que realmente houve uma mudança muito grande nas pessoas, no pensamento, tudo que aconteceu. Aquela pessoa que não, de maneira alguma, aceitou essa transição brusca, né? Os mais inteligentes entendeu rápido o que aconteceu, mudou, acabou e sofreu e está sofrendo e vamos tocar para frente. Mas os que não, ficou lá atrás. Mas aí essa é a história do mundo, não é a história do Jeca Tatu, é do mundo. O Léo tá falando sobre as mudanças que aconteceram no mundo nos últimos anos e de fato muitas coisas mudaram, principalmente quando a gente tá falando sobre tecnologia. Por isso eu queria apresentar para vocês a patrocinadora do canal, que é a Basicamente, que é uma loja de roupas tecnológicas. Eles têm roupas com a tecnologia anti-odor, que é uma tecnologia que neutraliza os odores, então você não precisa ficar o tempo todo preocupado se você tá fedendo ou não. A camiseta anti-odor, assim como as outras da Basicamente, é muito refrescante. Fora essa, também tem a Modal, que é uma camiseta que desamassa no corpo e também tem a tecnologia anti-odor. É muito boa para você usar no dia a dia. Pessoas que nem eu, que tem preguiça de passar a roupa, se dão muito bem com a Modal. Lá você também encontra a Impermeável, que é ótima para evitar manchas. Ela repele líquidos e seca muito mais rápido que uma camisa comum. E mais um monte de coisa, não só camisetas, vai encontrar calça, moletom, uma porrada de coisa. A Basicamente é uma ótima opção para você que gosta de usar roupas básicas. Entra lá, o link da Basicamente está na descrição e tem o cupom CAIO para você ter 20% de desconto. Além disso, tá rolando uma promoção de Game Over na Basicamente de 70% off e você consegue usar o cupom CAIO em cima desse 70% off da promoção da Basicamente. Entra lá e se diverte, cara. Você vai encontrar muita coisa legal. Foram 25 anos para fazer todo esse museu? Tem um pouco mais de 25 anos, cara, que eu tô aí com essa pequena história aí do museu. Crescendo dia a dia, mas teve uma história depois que eu vou falar para vocês que cresceu e agora aqui ficou no segundo tempo. Né? Eu já tenho uma outra história que é o protagonista da minha história. Aqui está no segundo tempo, no momento. Esse é o teatrinho que fizeram aí, é bem bacana. Caramba! Bem assim, bem lúdico, né? Muito legal. Assim, bem que... Ele já teve apresentação aqui já? Em 2018 fizemos o espaço muito animado, com pipoca. Funcionou 6 meses e logo depois veio a pandemia. Onde eu adoeci, ficou 4 anos, isso aqui deu ninguém, deu telha de aranha, foi horrível. Isso não precisa falar que todo mundo passou por isso, né? Qual que é a sua relação com a arte? A arte, Caio,
A arte, ela não tem explicação, a gente já nasce com ela. Cada um de um tamanho. Então a gente já nasceu com ela. Ainda bem que hoje, dentro do mundo, né, houve a internet, houve o seu programa, houve tudo, porque antigamente as oportunidades estavam viradas para 2 canais ou 4. Canal livre, nem canal fechado não tinha na época. Era uma coisa que não era milhões de artistas para 2 lugares, para 3 lugares. Então o pessoal não tinha oportunidade de poder se mostrar. Antes de você fazer todo esse museu e esse teatro, que é um teatro e cinema, né? O que você fazia antes? Eu fazia filho. Mas nenhum deles ficar lá, Deus dará, não. Porque pela minha idade eu tinha que falar que eu podia ter 10 filhos. Não, não. Mas dentro daquela idade, dentro desse tempo, eu tive 4 filhos. Eu tenho 4 filhos e tenho 7 netos. Esses 4 filhos, eu tenho uma filha especial, 38 anos, e tenho os 3 filhos lá que é engenheiro formado. Se eu der isso aqui para eles, eles saem tudo correndo, eles não querem nem sonhar. Eu tava, nossa senhora, um engenheiro, o outro é aquilo, papai, aquilo nem sonhar. Eles não têm a visão de querer isso aqui, que me arrebenta, né? Porque eu queria que tivesse um que falar, puxa vida, eu vou ficar aqui com o pai, meu filho, que bom, mas não existe. Então antes, agora falando sério mesmo, eu fiz de tudo um pouco. Não estudei, fui autodidata mesmo, atravessei o deserto, fazendo esses filhos, estudando eles e tal, enfim. Mas eu fui muito vendedor, eu fui muito para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi vender fumo de rolo. Aqueles fumo de rolo, cigarro de palha pro povo daquela época. Isso foi a pior coisa. Por quê? Porque matar o povo não dá, porra. Vou matar o meu... Vou vender aquele tempo pro cara ali, o cara vai vender aquele tempo para outro, vai viciar o outro. Foi horrível. E quando eu parei com aquele negócio, dei aquela freada, ô Caio, eu quebrei. Aí eu perdi, foi o rumo da história, porque ali era uma fonte de renda e tal, aquela coisa, enfim. Aí do sofrimento ali, veio o Jeca Tatu, que foi uns 30 anos atrás, 28 anos atrás, que veio um amigo, vamos montar um negócio lá em cima. Aí montei essa lanchonete e consegui, nesse tempo, né, nesses 30 anos, poder mudar de ramo. Às vezes eu vender a cachaça, eu vendi o leite. A bobagem que eu quero falar, que foi incrível, mas é a pura verdade também. Lá nos meus 13 anos e tal, que eu ia pro matinê, engraxava sapato de manhã cedo, né, lá na porta do Joaquim, do bar, aí ganhava um cruzeiro, 2, 3, 5, pra ir no matinê. E a gente chegava no matinê tudo escuro e tal. Essa história, ela já é contada desde aquela época. Muita gente já contou. Muitos sabem dela, outros não. Aí, naquela época, a gente não tinha jeito de encostar na mulher e tal, da menina, né, na namorada e tal. Essa é velha, mas a gente tem que contar ela aqui no seu programa. Pegamos um sacão de pipoca desse tamanho, grandão, e furava ele por baixo. E a pontinha do negócio não era muito grande, não. Era até pequeno. Fiava a pontinha e a menina toda hora ia lá no saco, o lanterninha não vê o... Pra camuflar, o lanterninha não pegar. O lanterninha toda hora passando, olhando. E ela passava ali, ela tava lá na pipoca, toda hora na pipoca. Como come pipoca essa menina, né? Pô, essa história é até demais aconteceu, pô. Então, isso lá no meu matinê, lá no meu Mazzaropi, lá, eu tinha lá meus 10, 12, 13 anos, lá no tal Mazzaropi, né? Eu assistindo o filme do Mazzaropi, aquela coisa, lá no Belo Horizonte, no Padre Eustáquio. Enfim, foi um tempo delícia, viu? E aqueles filmes que passavam, né? Aquele cara também foi outro um ícone da história da nossa, né? A gente não esquece, igual tem na sua, tem lá no outro, mas a minha foi o Mazzaropi. Doutor? O que é, rapaz? Quanto é que o senhor quer pra amolecer pro Corinthians esse negócio aí? Quer te quebrar a caixa, tava safado, sem vergonha, chama a polícia. Além dele ter sido um grande ator, aquele cara foi um grande empresário. Ele fazia de tudo, pô. Fez muito filme, né? Ele fez muito filme na fazenda dele. E ele era um cara que eles roubavam muito dele, que não tinha muito como administrar aquele tanto de dinheiro, aquela coisa toda. E ele ia pra portaria do cinema pra cobrar. E ele não sabia qual portaria que ele ia nenhuma, ia no outro, e os povos roubando na outra, e corria. Então, o Mazzaropi foi um cara que eu vou te contar. As grandes produções tiveram ciúme dele, porque ele foi um cara que ele soube mudar a história cinematográfica do nosso Brasil. O senhor está com rádio? Não, aqui não é lugar de trazer rádio, né? Mas tá 0-0 ainda, viu? O auge do nosso cinema ainda tá para acontecer. Por quê? Porque agora
o audiovisual, com essas leis aí, Paulo Gustavo e outras, uma câmera na mão, um celular, né? Então tem muita gente. Eu acredito que o auge do filme no Brasil ele ainda não aconteceu. Eu acredito que ele está para vir, porque a juventude está com a câmera, a juventude perdeu o entusiasmo da vida atual depois da pandemia. Aquele que está naquela média de idade, 30, 28 anos, ele perdeu bastante o entusiasmo pelo agora, né? E eles estão querendo resgatar o que passou, né? E o que passou não é fazer filme passado, é o que está na mente do cara. O cara quer ser alguma coisa. Então eu acho que o cinema nosso aqui no Brasil, ele ainda está para acontecer por causa da internet, por causa do seu programa, porque agora você está soltando as coisas, fazendo, porque é impossível você estar aqui comigo se não fosse a internet. Eu convivo com muita gente da minha idade e a maioria dessas pessoas não tem a metade da energia que o senhor tem. E a energia boa, a energia de fazer as coisas, de viver, e a energia positiva. Por que você acha que o senhor é assim? Ô Caio, você sabe o que acontece? Dentro da casa da gente, a gente se sente melhor, a gente se solta mais, se conversa mais. Por que eu sou assim, eu te explico agora. Eu olho para uma panela daquela, eu lembro quando comprei, como que foi a história. Então, tudo que está aqui dentro, ele volta para mim. Me armazena energia, você entendeu? Então eu olho para cá, lá eu lembro daquele quadro, o dia que eu preguei ele no quadro, o dia que eu comprei essas cadeiras que nós estamos sentados, a felicidade que eu tive, o dia que eu ganhei as cadeiras, o dia que eu montei esse fogão. Então isso tudo ele, faz um bloco. Porque talvez se eu chegar lá na sua casa, você vai fazer uma entrevista comigo, ou seja, em outro lugar, eu não teria tanta energia para poder acumular dentro da minha pessoa, dentro de mim. Então, tudo isso que está aqui ao meu redor me traz essa disponibilidade de poder falar, de dar energia. E o tempo também, né? São quase 30 anos que a gente está nisso. E quem nasceu poeta, vai morrer poeta. Pau que nasce torto, morre torto. O senhor deve ter passado, obviamente, com todas as pessoas, por momentos difíceis na sua vida. Você ser um artista, você acha que ajudou você a lidar com a coisa, transformar a coisa ruim em arte de alguma forma? Ou transformar o sofrimento em poesia? Pô, isso é meta de todo poeta, todo artista. Sair do sofrimento e entrar num outro mundo, porque senão ele vai ficar no sofrimento. E o outro mundo para ele é fazer o outro feliz, é um mundo que não existe, pô. Então você tem que criar, você tem que fazer, você tem que trazer pro outro alguma coisa, porque pra você já foi. Interessante, você falou, é um mundo que não existe. Você pode explicar melhor isso pra mim? Um mundo que não existe, porque esse mundo aqui é muito pouco. Eu não me consigo me ver lá fora, num outro mundo. Lá é um mundo muito pequeno. A criação que a gente tem na alma é a que nos dá a vivência, pô. Nos põe em pé, nos dá a inspiração de conversar. Por isso que todos os artistas, um cheira o outro. Incrível. Porque eles sabem que nós somos a minoria e sabemos que só a força vai nos fazer a crescer, né? A ter alguma coisa dentro da alma, porque isso vem lá dos grandes mundão, lá por trás, lá de milhões de anos atrás, que o sozinho ali só nos traz tristeza. Não existe felicidade só, né? Já existe muita música, mas isso. Então é mais ou menos isso aí. O senhor acredita que quando a gente tem uma ideia e a gente materializa ela, a gente está tirando ela de um mundo que a gente só consegue acessar espiritualmente e trazendo isso para o mundo material? Não tenho dúvida, pô. Aqui tá cheio de poesia aqui, pô. Estão rodando, girando aqui e tal. De repente você, capita ela. Eu fui muito embalado há 30 anos atrás, escrever. Escrevia muito e tal, mesmo sendo autodidata, escrevendo frases com 2 S ou com C cedilha, mas punha o cara para corrigir e explicava para ele que eu não fui nunca doutorado em nada. Aí escrevia aquelas poesias, papel de pão, pedaço de papel higiênico, no chão, na roupa, e nunca tive a oportunidade de ter um alto-falante. Eu pensei, pô, tem que ter um alto-falante. Na hora que a poesia vier, eu dito ela aqui e depois eu ponho, porque essa pergunta sua não tenha dúvida nenhuma. Tudo está na energia no ar.
Você pensa bem, de repente vem um poema, você puf, joga ele todo completo lá. Então é alguma coisa tá aí no ar para nós das artes. Bom, acabei de pegar uma cerveja aqui que é uma Session Hop Low Carb. 0 carb, 0 açúcar, 28 calorias. Eu nunca ouvi falar dessa cerveja. Minha mão sujou todo o rótulo dela aqui. Waimi? Waimi? É isso? É Waimi? Acho que é isso que é o nome dela. Bom, de teor alcoólico ela tem 3,1. Ela é bem fraquinha. 28 calorias para cada 100 ml. Mas eu não acho que o cara que para aqui para comer na beira da estrada está muito preocupado com as calorias que ele está ingerindo. Mas vamos provar. Porra! Me surpreendeu, hein? Caralho, uma cerveja low carb, ela tem gosto. Sabe aquelas cervejas tipo Michelob, Amstel Ultra, que você toma e não tem, parece que você tá tipo com Covid, tomando água com gás, não tem sabor de nada. Isso aqui tem sabor, cara. Vou fazer propaganda de graça pra vocês. Cervejaria da Fazenda. É claro, é low carb. Então, tipo assim, ela é fraca. Quem que toma cerveja low carb? Tem alguma hipótese de você tomar cerveja low carb? Você toma cerveja zero porque você tá dirigindo, ou porque você tá tomando remédio. Você toma cerveja low carb porque você é um porre, talvez. Não o caso dessa. Eu não incluo essa aqui nessa equação, porque essa aqui é boa mesmo, ela é boa. Deixa eu dar mais um gole só pra ver se eu tô exagerando. Não, ela é boa, ela tem sabor, ela é boa. O protagonista desse almoço aqui tá sendo esse pastel de carne seca com catupiry. Eu acabei de morder o único pedaço que dava pra ver que tinha carne seca com catupiry. Eu sou um péssimo apresentador. Essa massa é do quê? Acho que é de milho. Boa pra caralho. A gente desembarcou hoje em Belo Horizonte. A gente pegou um carro e a gente veio pra cá. A gente descobriu esse lugar porque a gente tava planejando uma viagem pra Ouro Preto. E numa dessa eu dei um zoom no mapa e eu caí exatamente aqui no mapa. Eu falei, caralho, Museu Jacatatu? O que é isso? Vamos lá ver o que é. E a gente veio da estrada de Belo Horizonte pra cá. E daqui a gente vai pra Ouro Preto. E uma coisa que tava muito claro, não tinha opção nenhuma pra comer. Tipo, você tá acostumado a viajar em São Paulo, sempre tem um graal, sempre tem um posto, sempre tem alguma coisa. Aqui em Minas não tem muita opção. Eu não sei se é dessa região, mas não tem muita coisa na estrada. Agora, se você tá na estrada depois de horas sem comer, tem um desse aqui pra você comer, puta que pariu. E eu não tô dizendo que ele é... Os caras vão entender errado o que eu tô dizendo, mas é bom pra caralho. É tipo um oásis nas estradas. O Jacatatu é um oásis nas estradas de Minas Gerais. Tudo isso podia ser resumido nessa frase. Leonardo, sua estratégia funcionou mesmo. A sua estratégia funcionou mesmo, porque a gente veio aqui pra ver o museu e acabamos comendo. Acabou comendo um pastelzinho. Fala pra gente sobre esse pastel aqui. Eu nunca encontrei um pastel desse em São Paulo. É capaz que não tenha mesmo, não. Essa massa de pastel, para poder fazer ela é um pouco difícil. Ela é daqui mesmo, mas desde 1700, é muitos anos atrás, que foram feitos os primeiros pastéis de angu. O que aconteceu? Lá na casa da fazenda, lá, só entrava a dona a negra que ficava lá, ela era escolhida. Uhum. E o que ela fazia? Ela pegava fubá e pegava carne lá da casa do homem lá, né, da casa na fazenda, embrulhava a carne dentro do fubá, do angu, e levava lá para fora, para os caras que não podiam ter acesso à casa, né, ou tal, enfim. Eles pegavam aquele angu, falavam, puxa, vamos fritar esse angu aqui com a carne dentro. Aí foi onde veio o tal pastel de angu aqui em Itabirito. A fazenda é aqui perto, desde 1700 e pouco. É da cultura de Itabiri? Justamente, é coisa material de Itabirito. Eu nunca vi em nenhum lugar do Brasil isso aqui, realmente, é muito único. E é muito bom mesmo, nossa senhora. A gente sobrevive disso aqui. Toda casa que você vê, eles fabricam o pastel de angu na região para vender e tal, para fora, sai para... Tem uns que já estão maiores, mais industrializados e tal, enfim. O pastel de angu é isso aí, a gente sobrevive, é imaterial de Itabirito. Qual que é o dia que mais lota de gente aqui? Pelo tempo que tem, e fazendo uma média, uma pela outra,
finais de semana, um feriado, eu sobrevivo mais disso aí, desse tempo. E para te falar a verdade, de coração, eu prefiro mais a solidão, ficar sozinho aqui do que aquele bololô de gente. Eu preciso do bololô, mas o sozinho é melhor. Quando nós estamos aqui sem muita gente, é melhor. Você acha que você se inspira mais no silêncio aqui? Muito mais. Eu perco a criação com muita gente aqui. Eu deixo de criar. Eu preciso ficar sozinho e até prefiro ficar sozinho. É uma pena que eu não posso. Se eu pudesse, meu pai, eu já dizia a Rita Lee, eu dispenso turista. Porra! Isso aqui é um ônibus americano. Ô Caio, esse aqui, sem trocadilho, ele não é um Caio, não. E nem um americano. Esse aqui é o Internacional. O Internacional não é Caio, é esse mesmo. Não é Caio, não. Apesar que tem o nome aí, Caio, mas esse é só carroceria. Aqui é cheio de chuveiro que você me falou? Tá, o chuveirinho. O chuveiro tá bem na porta. Aí é o seguinte, aí fecha assim as cortinas, né? Saiu do banheiro, abriu ali essa história. E aqui toma-se o banho, caiu aqui e vai pra lá. Mas não mija aqui não, viu, pô? Tá. De maneira alguma. Esse ônibus é vontade de ter uma coisa diferente, né? Comprei, tinha cadeiras e bancos e tudo. Aí o que aconteceu? Há 2 anos atrás, eu separei, fiquei 44 anos casado, separei, né? Temos 4 filhos, 7 netos, igual eu te falei. Aí eu me vi, falei, bom, já não vou pagar aluguel, 2.000, 3.000 reais. Aí eu tirei os bancos e fiz esse motorhome e na verdade eu moro nele, né? Me economizei bastante, 2 anos, um aluguel aí de 3.000 é bastante grana. Eu achei legal que ele tem um rádio da Bosch. Esse rádio até nem funciona não, né? Ele fica aí mesmo de coisa. Mas é aquela marca de furadeira, não é? Esse tempo, esse ano, ele é 74, tem 50 anos. 74. É muita coisa, é muito tempo. Estaria lá com pouquinha idade, quando eu estava lá desmamando ainda, quando pintou esse Chevrolet. Eles usavam esse ônibus muito em São Paulo, na época, para levar peão para apanhar café. Né? Entrava aqui, entrava lá, porque ele é curtinho e tal, e levava bastante boia fria, né? Apanhava os cafés, ficava lá então de tarde ele foi usado para trabalho no Brasil. Para trabalho, eu achei que ele veio mais para cumprir essa função de tipo ser uma coisa estrangeira aqui. Não, de maneira alguma. Esse ônibus foi um ônibus de trabalho mesmo, e ele era de ponta, né? Esse aqui era uma coisa de ponta mesmo. Legal. Só existia isso aqui. Não. É um Chevrolet. É um Chevrolet, ele, né? E me cobram independência, me querem líder e me fazem submissa, me cobram participação e me fazem omissa, me impõem modelo. Essa música se chama Descompasso, é de minha autoria, do Álvaro Sossi e da Ilma Ranauro. E tá no meu EP, Minhas Pétalas, em todas as plataformas musicais. Só procurar Sofia Laura lá, que vocês vão ouvir essa música, que é uma música que fala das mazelas de toda mulher. Mas o que tem de bonito aqui, que é muito bacana, cara, essa Índia, ela representa os Haredes aqui da nossa cidade. Pessoal, os índios que aqui viveram. Eu tive um amigo que ele teve aqui e falou, Léo, ele é um artista plástico, muito dos bons, me cobrou uma fortuna para poder fazer essa Índia, mas eu não importei não. O comércio estava bom, as coisas estavam boas, eu falei assim, então me faz a metade que eu vou fazer. Aí eu peguei, encomendei ele, tem 7 anos que essa Índia está aí. Aí ele falou, mas por que uma Índia? Porque a Índia é a mãe, pô, e a mãe é que deu toda a nossa vivência, foi a mãe, não é com o pai aqui, pô. É a mãe, né? É a mãe que trouxe a história para a vida, né? Deu a vida à história, vamos falar assim melhor. Aí tá aí a Índia. E essa capela? Essa capela foi o senhor que construiu? Puxa vida, essa capela foi há 8 anos atrás. Veio também, eu ia construir aqui uma casa de morada. Quando eu comecei a fazer essa casa de morada, o que aconteceu? Me veio dentro da mente e falei, puxa vida, isso vai dar uma capela bonita. Aí mudei a história na hora, o amigo que estava comigo, que é um artista plástico, o Vilmar Diorges,
nós estávamos pregando esse trem, fazendo, e ele é o profissional que dei as ideias, ele foi fazendo, pregou essas dandadas, pintou e tal, enfim. Mas quando estava fazendo lá dentro, eu já pensei, não, agora não vai ser um lugar de morar, um lugar de ficar. Nós vamos fazer daqui uma capela. Meu Deus! Caramba! Eu já sei onde eu vou casar. Cara, isso aqui é inacreditável. Meu Deus do céu. Ô Caio, é um pouco surreal o milagre que aconteceu desde o Cristo lá que eu te falei. Não sei como eu pude colocar tanta coisa junto sozinho. Cada brinco desse, cada coisinha dessa no seu devido lugar. É muito... Caramba! É muito surreal. É muito surreal. É muito surreal. Eu já me fizeram essa pergunta, eu respondo ela o seguinte: é a fé. É a fé que me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês, mostrando a Capela Nossa Senhora da Conceição, protetora da família. É muito importante. Seu programa, que tem uma audiência tremenda, grande demais, né? Vocês vieram aqui nesta manhã para poder nos visitar, saíram de tão longe, vieram de avião, para poder ver a nossa história. A nossa história é uma história muito bonita, mas além dela ser bonita, Caio, ela é de fé. Ela tem toda a história de uma fé, né? A Nossa Senhora da Conceição lá, enfim. 8 anos que eu tenho essa capela feita por fora, para o meu amigo Diógenes, né? E eu decorei ela toda por dentro, com 8 anos de decoração. Tudo que eu acho, eu ponho. E as pessoas também põem alguma coisa, penduram alguma coisa. Aqui teve mais coisa, mas choveu, foi um tempo, né? Mas a gente ainda vai achar um tempo para dar uma restaurada, mas eu acho que esse tempo a gente deixa para uma outra pessoa. Eu não sei porquê, mas eu tenho vontade de chorar aqui dentro. Não faz isso. Mas eu já chorei muito aqui, eu choro sempre. Eu acho aqui uma energia, aquilo que eu lhe falei no começo do programa, Caio, é porque a energia está pregnada dentro das boas coisas. Parabéns, cara. Eu acho que esse é o fim do vídeo. Obrigado por receber a gente. Muito obrigado, então. Me fala agora, Léo, qual que é o projeto protagonista da sua vida agora? Puxa vida, hein, Caio? Que oportunidade, né, de poder falar agora do projeto do filme. Essa era a grande surpresa que nós estávamos guardando, né? O protagonismo agora é o filme. É o filme que fizemos em 4 anos, né? A Força da Arte. É um filme que, quando veio pandemia, né? Nós perdemos a identidade, assim, de uma hora para outra, perdemos o chão, perdemos tudo e tivemos que realmente iniciar o novo. E o meu novo foi justamente essa história de fazer um filme, né? Mesmo nunca tinha tentado fazer isso, ou ser que tivesse vindo na minha cabeça, mas a pandemia fez com que esse filme
viesse na minha cabeça. E na minha cabeça o filme, mas na cabeça de cada um de que está aí, artista e tudo, cada um vem uma coisa, e cada um, eu tenho certeza, que assiste seu programa tem uma cabeça aberta, uma cabeça livre, eu tenho certeza que veio alguma coisa que está beneficiando ele no dia de hoje. Inclusive fala lá que é fato real, ele foi gravado com histórias reais. Ele não precisei de muita coisa, precisei de sentir no peito e falar, é isso aqui mesmo, eu estava sentindo o dia a dia da coisa. Então, eu senti a dor dos amigos, né? Falei, está todo mundo. O roteiro é seu e ele é baseado em histórias que aconteceram de verdade. A história do filme é justamente essa daí mesmo, a pegada é a pandemia. Estávamos muito bem, vendemos muito, muito bem, a coisa estava girando muito bem, de repente vem lá no rádio, né, que fala que vem uma história assim, assim, assado, de repente o que estava cheio, bombando, desvaziou tudo, sumiu todo mundo, tal, entristeceu tudo, aquela coisa toda, aquele apavoramento, e a arte voou. Os artistas dependem, todos nós dependemos do outro, do público. E o público acabou a arte, acabou tudo. Isso aí que inspirou eu a escrever a história. E da história passar para um roteirista que dividiu, depois passei para outro, depois passei para outro. São 3 roteiristas que trabalharam no retalhamento da história. É o que eu precisava, né? É o que precisa de um filme. E ele foi produzido em quanto tempo? Esse filme, ele faria ele mais rápido, mas nós fomos sofrendo durante a pandemia e foi o tempo que durou a pandemia, 4 anos, para poder fazer. E também o financeiro, porque você juntar todo mundo, trazer todo mundo, fazer a história acontecer, ela tem custo, ela não é fácil. E fazer isso por conta própria também não é mole. Nós tivemos, né, o Zé escreveu lá na lei do Paulo Gustavo, do audiovisual, e o que aconteceu? Um longa de 2 horas e 20, que é muito, mas filmamos muito mais do que isso, é claro, ele ficou, era muito caro. Eu tive aqui gente que veio de São Paulo, a produtora de São Paulo me deu um orçamento desse filme de 780 mil. Eu não tinha condição de fazer um filme desse tamanho, né? Desse tipo, gastar isso, que eu não tinha esse dinheiro. Eu gastei um pouco menos da metade, né? Mas mesmo assim, para mim, isso foi um dinheiro que eu até talvez nem tinha, né? Tinha que bancar dali, fazer uma coisa aqui. E para completar essa história, Caio, o que aconteceu? Eu não tinha um cliente. Porque se eu estivesse no balangandã da história, entrando cliente, entrando filme, daria para dar um controle. Só que a balança ela foi diferente. Sumiu o cliente e veio de ver o filme. Descompensou muito. O cliente da lanchonete aqui, você diz o cliente daqui? Não tenha dúvida. Aonde eu tenho o meu ganho, onde eu fiz o filme, foi vendendo pastel. É vendendo pastel que eu pude fazer o filme. Né? Fui fazendo, indo. Vamos dizer que eu tinha 100% de ocupação no final de semana para vender o pastelzinho. Ele passou, pós-pandêmico, passou a 20%, então nós perdemos 80%. Mas não fechamos. Ficamos aí, aguentamos a história de um jeito ou de outro, com a máscara, vendendo 80% a menos, mas não desanimamos da história. E nós temos uma contrapartida muito boa, que a turma que participou desse filme, esses 10 artistas, são artistas mesmo, profissionais daqui, da cidade, e voluntários, né? Que ajudou, vinha com toda a boa vontade, mas tudo, mesmo assim, com custo. Não tinha como ter custo zero dentro dessa história. Para a sua vida, depois de ter feito tudo isso, de ter feito o cinema, o museu, a capela, todo esse lugar que a gente está aqui hoje, onde que entra o cinema, o filme? Onde entra o filme? A importância desse filme? Qual que é a importância desse filme para você? Bom, a importância desse filme, depois de tudo que passou, foi a minha sorte, porque outros que viveram na pandemia, eles se perderam, se deram depressão. Eu também dei tudo isso, mas eu subsaí pela culatra.
igual outros também saíram pela culatra. Nós tivemos muitos que soube sair, muitos ficaram no meio do caminho e muitos se perderam. Então eu tive uma sorte muito grande, um way lá que falou assim, faz o filme, conta o que você está realmente passando. Foi aonde eu fiz a história, chamei os amigos, é difícil demais. Uma pessoa autodidata, que eu nunca fiz isso, mas eu já tinha um veio de uma coisa grande. Nós tínhamos aqui um mini Projac, que é isso aqui, não precisamos de sair para poder filmar. Aqui qualquer lugar que tampava a câmera estava dando cena legal. Então isso foi muito importante. Foi um aprendizado de 25 anos para poder fazer um filme. Porque se for um cara leigo, seco, não fosse dentro do espaço que já estava pronto, impossível fazer um filme. Aí era 1 milhão e tanto para pegar o cenário. O cenário já estava pronto. Os amigos também já estavam por aí, né? Para aqui, para ali. Foi a juntar os amigos e conseguir fazer a história. Tá, mas o filme ele não foi financiado por lei de incentivo? Ele foi financiado pela lei do incentivo, mas só que de 400 mil, 13 mil reais, pô. Nossa! Eu vou ter que falar isso aqui. Isso é importante falar, porque quem vai ouvir vai saber que a história de nós amadores que estão começando agora, que eu não vou falar essa palavra amador, vamos falar profissional, nós que estamos começando aqui agora, qualquer incentivo de lei que se entra em cidade pequena, eles vão achar que a coisa é pequena, eles não pensam grande, eles pensam pequeno. Só que nós fizemos uma coisa ao contrário. Eles deram pequeno para nós e nós pensamos grande. Né? Então, essa foi a grande verdade. Eu não deixei a coisa cair. Vendi pastel demais da conta. Fui para ali, fui para aqui, eu me dinheiro emprestado, vendi carro, vendi alguma coisa para poder fazer rolar o filme. Então, quando que vai ser o lançamento do filme? Olha, isso. Até então, para abril, é agora. Não podemos passar, porque tem data, tem tudo. E estão lá no 8º bloco, lá, o Chiquinho, para poder a gente poder já ter data certa, porque nós temos outras programações para poder jogar a coisa para frente. Mas é em abril. Eu passo para você a data certa, porque precisa ter essa data certa. Ainda não temos, que está no 8º bloco lá. E temos também de documentação, que nós estamos arrumando, registro lá no ECAD, aquela coisa toda, né, para a gente poder ter toda a documentação para poder passar para vocês poder, se puder, dar uma força para o seu público, porque eu sei que quem assiste o seu canal são pessoas da melhor qualidade, eu tenho certeza. Muito obrigado por receber a gente aqui, Léo. Obrigado por contar a sua história e da produção do seu filme. Isso mesmo, a força da arte. Né? Em abril agora, então estamos aí esperando que essas cadeiras que estão aqui estejam sempre lotadas em várias sessões. A Força da Arte é o título do filme. O nome do filme é A Força da Arte. É uma reviravolta grande, onde todos os artistas estão bem por baixo, passou muita coisa, venderam máquina, venderam violão, venderam tudo que puderam, venderam pincel que se pintava para poder sobreviver. Pararam todos aqui confinados e daqui, depois de um certo tempo, saíram. É só assistir no filme. Eu espero que vocês assistam esse filme lá, porque é um filme real. É pura realidade o que aconteceu com a gente nessas épocas pandêmicas. Parece que esses minérios contêm imã que atrai corações. Pedra preciosa de Itabirito, cidade nova, cidade de criança, que ainda engatinha entre as montanhas mineiras. Caminho nobre, onde passava gente importante para ir à nossa velha capital, Vila Rica. De trilhas e tropas construímos essa linda metrópole, chamada e amada Itabirito, onde o seu povo tem berço, tem cultura e aprecia uma escultura. Tem sofrimento e não se abala em nenhum momento. Povo duro, feito ferro que te rodeia. Ao mesmo tempo dócil feito as águas que escorrem das rugas montanha abaixo. Casamento aqui é fácil, pois moça linda é o que mais tem. Há muito veio trilhando um lugar para eu pôr a minha tropa. E não tive dúvida de sermos mais 6 cidadãos itabiritenses. Obrigado, Itabirito. Porra. Pai.